Muito boa tarde, meu Sergipe. Olha só essa notícia. A mudança da idade penal, ou seja, adolescentes que cometem crimes graves, como latrocínio, esses crimes devem ter idade penal reduzida de 18 para 16 anos, apenas para crimes graves. Pesquisas recentes mostram que cada vez mais a população é a favor desta ideia, que está em discussão no Congresso. A proposta para crimes graves do senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, foi proposta em abril de 2016. O texto segue em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O levantamento do Instituto Datafolha, divulgado na última quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que o índice dos brasileiros que apoiam a redução da idade penal apenas para crimes graves cresceu no último ano. De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.765 pessoas em 192 cidades do Brasil, o apoio a essa redução da maioridade penal, apenas em situações específicas, saltou de 26% para 36% em 2017. O Unicef se declarou contra a redução da maioridade penal, alegando que a ação não resolve o problema da violência. De acordo com o órgão, o Brasil é o segundo país no mundo em número absoluto de homicídios de adolescentes, atrás apenas da Nigéria. Hoje, os homicídios já representam 36,5% das causas de morte de adolescentes no país, enquanto para a população total correspondem 4,8%. Ainda segundo a instituição, se as condições atuais prevalecerem, outros 42 mil adolescentes poderão ser vítimas de homicídio até 2019. O tema é polêmico e divide opiniões. Vamos ouvir então a opinião da telespectadora Thaís Alves. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Tamires. Boa tarde ao estado de Sergipe. Meu nome é Thaís e eu gostaria de falar sobre a minha opinião da redução da maioridade penal. Do ponto cristão, do ponto pessoal, eu sou contra a redução. Eu acho que a redução da maioridade penal só vai superlotar ainda mais as nossas cadeias brasileiras, né? E eu acho que esse investimento ele deve ser feito na educação. Nós devemos ver formas de educação, de cultura, de lazer para estes jovens, para que eles possam ocupar suas mentes em atividades de crescimento e não de crime. Na minha opinião, como advogada, eu acho que será benéfico, né, a redução da maioridade penal, porque é terrível ouvirmos falar que jovens de 14, de 15 anos já cometeram tantos latrocínios, que é o roubo seguido de morte. É terrível ouvir também que jovens tenham cometido tantos crimes hediondos. Então, a lei ela deve ser analisada. Talvez a redução não seja a solução, mas a lei deve ser analisada, deve ser modificada, com certeza. Se olharmos os crimes como eles vêm acontecendo com tamanha barbaridade, é um crescimento surreal, né? Então, com certeza a lei deve ser analisada. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, Thaís, por sua participação. E é interessante que a gente analise o fato não de maneira isolada. É preciso entender que a violência está totalmente associada a problemas socioeconômicos. Então, muitas vezes, o histórico desse adolescente é um histórico que está à margem da sociedade, não tem direito à educação de qualidade, convive dia a dia com problemas sociais e econômicos em casa. O nosso WhatsApp está aberto para você, meu telespectador, interagir conosco. Lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora. E eu vou dar aqui o meu boa tarde para a advogada criminalista, secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe e presidente da Comissão da Advogada Criminalista Abacrim. Pamela Salmeron, boa tarde. Muito obrigada por sua presença aqui ao Boa Tarde Sergipe para discutirmos juntos esse tema tão polêmico que está em discussão no Congresso e que pesquisa da Datafolha aí revelou que houve um salto na opinião da população brasileira, né? De pouco mais de 27% para 37% de pessoas que são que demonstram, né, ser contra essa posição.
que vocês entendem, né? Você está dia a dia, tem uma vivência constante nos presídios, entende como funciona o sistema de inclusão para esses adolescentes que cometem crimes atualmente. Qual a sua percepção desse assunto, trazendo a sua bagagem para o nosso Boa Tarde Sergipe? Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer o convite. É sempre muito importante debater um assunto de alto relevo como esse da redução da maioridade penal. E com relação eu sou terminantemente contra a redução da maioridade penal. Primeiro porque, como já foi amplamente até dito aqui no seu programa, esse é o posicionamento do Unicef, inclusive. Tem estudos, teorias criminalistas, estudos exaustivos nesse sentido de que comprovam que a redução da maioridade penal não reduz a violência. Então, existe uma premissa falsa que a população se baseia de que o adolescente hoje no Brasil ele não é punido. Então, clamam por essa redução buscando uma punibilidade desse adolescente em conflito com a lei. Hoje o adolescente no Brasil ele é punido, o ECA ele prevê até 6 tipos de punição para adolescente em conflito com a lei, que vai da mais leve, que é a advertência, a mais severa, que é a internação. É verdade. Os dados da Datafolha revelam que de 26% para 36% da população apoia a redução da idade penal. Muitas vezes a população não tem a vivência no dia a dia, por exemplo. Os adolescentes que são recolhidos para o Senam, para o ZIP, eles são punidos, sim. Eles são recolhidos, né, da sociedade. E com o dia a dia desses adolescentes, como é que é? Só enquanto eu vou lendo aqui a participação do nosso público. Como você disse, os adolescentes hoje eles são punidos, existe a internação. A internação ele é a última instância, da mesma forma como a prisão para o adulto, ela só deve ser aplicada em última instância. E a internação hoje ela é aplicada para crime, ela pode ser aplicada para aqueles adolescentes que cometeram atos infracionais equiparados a crimes com violência. E a internação, eles ficam detidos, não é verdade? Eles ficam detidos. Só que a diferença é que eles não estão dividindo espaço nas penitenciárias, nas prisões mesmo, inclusive por um problema até de superlotação. Muitas vezes a gente não para pensar para onde vão esses adolescentes se eles forem realmente para a prisão normal. Porque, tá sim. Eles ficam detidos num local específico, próprio para adolescente, e eles podem ficar até 3 anos internados. Então, só que lá o que se visa é a reeducação do adolescente, não a punição própria, assim, meramente punir por punir. O foco é reeducar. A gente já tem a interação dos nossos telespectadores. A Etelvina Maria em Itabaiana opina: cadeia para esses marginais. Estudar ninguém quer. Agradeço a sua participação. Inclusive, esse ponto da educação que ela citou é muito importante, porque se todo adolescente tivesse acesso à educação plena, e eu digo educação no sentido geral, de respeito, de convívio ao outro e de oportunidade. Muitas vezes esses adolescentes, eles já crescem no seio familiar favoráveis à marginalidade. Muitas vezes esses adolescentes também são vítimas da violência, muitas vezes pelos próprios pais. Então, o ser humano é fruto do meio, não é verdade? Então, hoje, apenas 0,5% dos adolescentes do Brasil, eles estão em conflito com a lei. Então, é uma minoria dentro do universo de adolescentes. E por isso que a gente entende que não se deve punir todos os adolescentes por conta de uma minoria. E investir em educação é, sim, sempre a solução. Tem que investir em políticas sociais, tem projetos no sentido de que o adolescente passe mais tempo nas escolas, cursos técnicos, profissionalizantes. Isso, sim, é que vai fazer reduzir a criminalidade a longo prazo. É verdade. A gente continua daqui a pouco o debate, a advogada criminalista continua em nosso estúdio. Agora eu vou rapidinho me aproximar aqui do telão do Boa Tarde Sergipe, ano novo. A gente está começando aí o ano, novo em folha, novos planos e nova oportunidade para você cuidar de você no Exuberance Centro de Beleza, que fica no Augusto Franco, em Aracaju. Vários profissionais fazem parte desse time. A Jane Alves, que hoje cuidou dos meus cabelos, Douglas Oliver, Eron Makes, Ellen Tâmala, a esteticista Vânia Vitória e mais uma super equipe top estão esperando você
você. O Adrianinho somou-se também a esse time, que é um profissional especializado em mechas, em químicas. O Exuberância se destaca por uma super estrutura de andar, lavatórios com massageadores, suíte nupcial para produzir noivas e madrinhas para casamento e muito mais. O Exuberância também oferece espaço Kids, pensado exclusivamente para a criançada cortarem os cabelos, em um ambiente com brinquedo, videogame e muito mais. Marque o seu horário no Exuberância, lembrando que essa semana a gente vai trazer o Adrianinho aqui, que se somou aí a esse time recentemente, para ele trazer algumas dicas, algumas informações sobre a saúde capilar, especificamente para as mulheres que adotam os loiros. Eu continuo agora ao vivo, participando com vocês de casa, interagindo comigo de todo o Sergipe. Agora eu falo aqui com a telespectadora que não quer se identificar e ela comenta assim: o que seria ideal para uma criança ou adolescente que comete crime? Conheço uns que estão perdidos nas drogas e nos roubos. Primeiro é importante ressaltar que pela nossa lei hoje o adolescente ele não comete crime, mas ato infracional. E o ideal é sempre educação. A resposta para todos esse problema, quando a gente fala em adolescente em conflito com a lei, é educação. A gente tem um índice muito alto de adolescentes fora do sistema educacional. E isso, no meu entendimento, é o que nós devemos nos preocupar e ingressar esses adolescentes na escola, inserir no meio social de uma forma saudável, é o que vai fazer com que reduza a criminalidade. Verdade. Inclusive, existe um argumento forte que, por causa da impunidade desses adolescentes, 16 e 17 anos, criminosos perigosos usam esses jovens para cometer os piores crimes. Então, muitos adolescentes são usados mesmo por chefes de quadrilhas, que têm muito mais experiência no mundo do crime, e introduzem esses adolescentes, não é verdade? Então, com relação aos adultos usarem os adolescentes, percebe-se que esse também não é um argumento plausível para apoiar a redução. Porque à medida que a gente reduz para 16, passaríamos a ter cada vez pessoas mais jovens inseridas. Então, seria então mais um fator para não apoiar a redução? Para não apoiar a redução. Uma vez que eles não têm uma percepção como o adulto já tem. Então, eles são mais fáceis de serem manipulados. Exatamente. E justamente por isso, por não ter essa compreensão do todo, é que se prima por uma educação ao invés de uma punição meramente dita. Verdade. Olha, tem uma telespectadora aqui desesperada interagindo com a gente e ela fala assim: eu só falto amarrar o meu filho porque ele está envolvido no crime. O que eu faço? Tem horas que dá vontade de denunciar o meu próprio filho. Olha, realmente assim, a gente sente a dor dessa telespectadora que interage com a gente, que não quis identificar, que uma mãe desesperada pode fazer ao ver o filho ser introduzido no mundo do crime, na criminalidade, de uma forma geral. É bem complicada essa situação, mas o que eu posso aconselhar, num primeiro momento, procurar o conselho tutelar. Existem umas ONGs de apoio também para criança e adolescente, e a própria escola do adolescente para... Eu acho que esse trabalho família-escola, ele é muito positivo. Você tem um contato em mente do Conselho Tutelar? Não tem, mas eu posso... Pronto, a gente vai vendo então, a nossa produção vai vendo então o telefone do Conselho Tutelar para disponibilizar em vídeo. E agora, aqui eu vou comentar um pouquinho sobre o meu look de hoje. A Linda é a marca que me veste com preços incríveis para você que revende roupas. Anote aí os contatos e agende a sua visita. Siga a Linda também no Instagram, @euusolinda. Linda, a marca que é sucesso. Aproveita e entra lá no Instagram também para conferir alguns looks.